Existe um momento, no início da manhã, quando o sol ainda não decidiu completamente se vai aparecer, em que a terra parece respirar. Um vapor suave sobe dos canteiros, os grilos ainda cantam nos últimos minutos antes do silêncio do dia, e o agricultor já está lá, agachado, com as mãos abertas sobre o solo, sentindo a temperatura com a palma. Não é superstição. É ciência acumulada por gerações, transmitida não em livros, mas no tato, no olfato, na memória do corpo. É nesse momento silencioso, quase invisível para quem passa pela estrada de terra vermelha lá fora, que começa a história da melancia. A melancia não é brasileira, mas o Brasil a adotou com uma generosidade que poucos frutos receberam. Ela veio da África, mais precisamente das savanas áridas do Kalahari, no sul do continente, onde crescia selvagem, pequena, amarga, quase irreconhecível comparada aos frutos redondos e vermelhos que hoje ocupam as feiras livres de todo o país. Foram os povos do Egito Antigo os primeiros a cultivá-la de forma sistemática, há mais de 4.000 anos. Sementes de melancia foram encontradas em tumbas faraônicas, enterradas junto aos mortos como provisão para a vida após a morte, tamanho era o valor que se atribuía à sua capacidade de hidratar em climas extremos. Ela chegou ao Brasil pelas mãos dos escravizados africanos e dos colonizadores portugueses, praticamente ao mesmo tempo, por rotas distintas. E aqui, encontrou o que sempre precisou: calor, espaço e solo arenoso. Parece simples. Mas cultivar melancia, de verdade, com abundância e qualidade, é um exercício de paciência que exige muito mais do que o olhar comum consegue enxergar. O solo é o primeiro segredo. Não qualquer solo. A melancia exige um terreno que drene bem, que não segure água em excesso nos momentos errados, mas que também não seque tão rápido a ponto de matar a raiz jovem antes que ela encontre sua profundidade. O solo arenoso, ou franco-arenoso como dizem os técnicos agrícolas, é o preferido, aquele que escorrega entre os dedos, que não forma blocos duros quando molhado, que parece quase solto demais para segurar qualquer coisa. E ainda assim, é exatamente nessa aparente fragilidade que a melancia encontra força para se expandir. O agricultor que entende de solo sabe que antes de plantar é preciso preparar. O arado abre a terra em linhas longas, e o barulho grave da lâmina cortando o subsolo seco é um dos sons mais satisfatórios do campo. Um render surdo, profundo, seguido do cheiro inconfundível de terra que não via o ar há meses. Depois vem a gradagem, que quebra os torrões maiores, nivela, suaviza. E então, a calagem, aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo e criar o ambiente químico ideal para que as raízes absorvam nutrientes com eficiência. Esse detalhe, a correção do pH, é um dos pontos que mais surpreende quem pensa que cultivar melancia é simplesmente jogar semente no chão e regar. A melancia prefere solos com pH entre 6,0 e 6,8. Abaixo disso, o alumínio presente no solo se torna tóxico para as raízes. Acima disso, o manganês e o zinco ficam indisponíveis. É uma janela estreita, quase delicada, que exige atenção e, frequentemente, uma análise de solo feita meses antes do plantio. Mas a solução perfeita que tantos agricultores buscam não começa no solo. Começa antes, na escolha da época certa. A melancia é uma planta de dias longos e noites quentes. Ela floresce melhor quando a temperatura mínima noturna não cai abaixo dos 18 graus Celsius. Quando isso acontece, o crescimento desacelera, a planta entra em um estado de quase letargia, e o fruto demora mais do que o esperado para completar seu desenvolvimento. No Nordeste brasileiro, onde a cultura é mais intensa, o plantio ocorre geralmente entre agosto e outubro, aproveitando o período seco com irrigação controlada, que resulta em frutos mais doces, porque a planta não dilui seus açúcares com excesso de chuva. Esse é um segredo que poucos consumidores imaginam: melancia cultivada em período seco, com irrigação controlada por gotejamento, tende a ser significativamente mais doce do que a cultivada em período chuvoso. A chuva, paradoxalmente, pode ser inimiga da qualidade do fruto, mesmo sendo essencial para a planta. O gotejamento, por sua vez, é uma das grandes revelações da agricultura moderna aplicada ao cultivo tradicional. Tubos finos, quase invisíveis, correm ao longo das linhas de plantio, enterrados levemente ou pousados sobre o solo coberto por filme plástico preto, o chamado mulching. Essa cobertura plástica é outro ponto de virada.
Ela retém a umidade do solo, impede o crescimento de plantas invasoras, mantém a temperatura das raízes estável e ainda reflete o calor excessivo nos dias mais quentes. O agricultor que adotou o mulching pela primeira vez costuma descrever a diferença como entre dirigir com e sem direção hidráulica, a mesma estrada, mas com muito menos esforço. A semente entra no solo com uma precisão quase cirúrgica. Nos sistemas mais tradicionais, uma estaca de madeira ou um pedaço de ferro cria o berço, uma cova pequena, de 3 a 5 centímetros de profundidade, onde 2 ou 3 sementes são depositadas juntas. Depois de germinar, o agricultor fará o desbaste, retirando as mudas mais fracas e deixando apenas a mais vigorosa. É um gesto que parece cruel, mas é generoso. Ao retirar o excesso, ele garante que a planta que sobreviveu terá espaço, luz e nutrientes suficientes para se tornar extraordinária. O espaçamento entre as covas é outro elemento da solução que transforma um cultivo mediano em um cultivo excepcional. A melancia precisa de espaço, muito espaço. As ramas, que os agricultores chamam de guias, podem se estender por 2, 3, às vezes 4 metros a partir da manta central. Em um plantio convencional, as covas são espaçadas de 2 a 3 metros entre si nas linhas, com corredores de 2 metros entre as linhas. Isso parece espaçamento absurdo para quem está acostumado a cultivos adensados como milho ou feijão. Mas a melancia exige essa liberdade, e quando ela tem, retribui com uma produtividade impressionante. Há um dia, aproximadamente 7 a 10 dias após o plantio, que é um dos mais silenciosos e emocionantes do calendário agrícola. É o dia em que a primeira folha cotiledonar rompe a superfície do solo. Ela parece curvada, ainda dobrada sobre si mesma como se estivesse com frio, empurrando a terra com o dorso antes de abrir. O solo em torno dela se levanta levemente, uma pequena cúpula de terra que se forma e então afunda quando a muda encontra o ar. É um evento microscópico. É um evento imenso. Nos dias seguintes, o crescimento acelera de forma quase visível. As primeiras folhas verdadeiras surgem, angulosas, com textura veludada e nervuras proeminentes. O caule, inicialmente fino como um fio, começa a engrossar. E então, surgem os gavinhas, aquelas estruturas espiraladas e delicadas que a planta usa para se agarrar ao que estiver por perto. A melancia não tem gavinhas funcionais para treliças como o pepino ou o maracujá, suas gavinhas são vestigiais, um resquício evolutivo de um ancestral que trepava. Hoje elas apenas existem, como uma assinatura da história da planta no mundo. A floração chega entre 20 e 30 dias após a germinação, dependendo da variedade e das condições climáticas. E aqui está um dos detalhes mais fascinantes e menos conhecidos do cultivo da melancia. A planta produz 2 tipos de flores, masculinas e femininas, na mesma planta, mas em momentos e posições diferentes. As flores masculinas aparecem primeiro, em maior quantidade, e sua função é produzir pólen. As femininas chegam depois, identificáveis pela pequena protuberância verde em sua base, o ovário, que se tornará o fruto. A polinização depende, quase inteiramente, das abelhas. Sem abelhas, não há melancia. É uma dependência tão absoluta que muitos produtores comerciais de grande escala alugam colmeias e as posicionam estrategicamente dentro dos talhões durante o período de floração. Cada fruto de melancia requer entre 8 e 20 visitas de abelhas para ser polinizado de forma completa e uniforme. Uma polinização incompleta resulta em frutos deformados, com formatos irregulares, que o mercado rejeita mesmo sendo perfeitamente comestíveis. O agricultor que aprendeu a observar as abelhas aprendeu, na prática, uma lição que os biólogos levaram séculos para sistematizar: a saúde de um cultivo é inseparável da saúde do ecossistema ao seu redor. Se você está chegando agora e ainda não conhece este canal, este é o momento. Inscreva-se, ative o sino e venha descobrir, junto com a gente, os segredos que estão por trás de tudo que chega à sua mesa. Deixe seu like se você está aprendendo algo novo. E nos comentários, conta para a gente, você já tentou cultivar melancia? O que aconteceu? O fruto começa a se desenvolver rapidamente após a polinização bem-sucedida. Nos primeiros dias, ele cresce quase que visivelmente, passando de uma pequena esfera verde do tamanho de uma azeitona para um fruto do tamanho de uma laranja em menos de uma semana. Nessa fase, a planta concentra boa parte de sua energia no desenvolvimento do fruto,
e o agricultor precisa garantir que a irrigação seja constante, mas não excessiva. Aqui mora um dos erros mais comuns e mais custosos do cultivo da melancia: o excesso de água na fase de engrossamento do fruto. Quando a planta recebe água em demência nos últimos 15 dias antes da colheita, os açúcares acumulados no fruto são diluídos, a casca pode rachar internamente antes mesmo da colheita, e o sabor, aquele sabor doce e fresco que define uma boa melancia, simplesmente desaparece. A solução, contraintuitiva para muitos, é reduzir progressivamente a irrigação à medida que o fruto se aproxima da maturidade. É como apertar o canto de um pincel para que ele faça um traço mais preciso, menos água, mais doçura, mais concentração de tudo que faz a melancia ser o que ela é. A colheita é o capítulo mais sensorial de toda essa história. O agricultor caminha entre as ramas, agora extensas, cobrindo o solo como um tapete verde desordenado e vivo. O cheiro do campo nesse momento é único, uma mistura de terra quente, folhas levemente amargas e aquele aroma adocicado que começa a emanar dos frutos maduros, perceptível a poucos metros de distância para quem treinou o olfato para isso. Mas como saber se a melancia está pronta? Aqui a tecnologia e a tradição se encontram da forma mais elegante possível. O agricultor experiente bate levemente no fruto com os nós dos dedos, um toque firme e seco, e escuta. Um som oco, profundo, levemente grave, indica maturidade. Um som agudo e compacto indica que ainda falta tempo. É percussão aplicada à agronomia, e funciona com uma precisão surpreendente. Outros sinais complementam esse diagnóstico sonoro: a gavinha mais próxima do pedúnculo do fruto, aquele pequeno apêndice espiralado, seca e escurece quando o fruto está maduro. A mancha amarela na parte inferior do fruto, onde ele descansou sobre o solo, fica mais intensa e amarelada. E a casca perde levemente o brilho, tornando-se mais opaca. Cada um desses sinais, isolado, pode enganar. Juntos, formam um diagnóstico quase infalível, um sistema de leitura desenvolvido ao longo de gerações, muito antes de qualquer refratômetro ou medidor de Brix. O refratômetro, vale explicar, é o instrumento que mede o teor de sólidos solúveis, principalmente açúcares, em um fruto. Para a melancia, o mercado premium exige índices acima de 10 graus Brix. Frutos abaixo disso são considerados insípidos, aguados, sem personalidade. Os melhores lotes, cultivados com manejo cuidadoso de solo, irrigação e época de plantio, frequentemente atingem 12, 13, às vezes 14 graus Brix, uma doçura que dispensa qualquer adição, que existe por si mesma, construída em silêncio ao longo de 70, 80, 90 dias de cultivo. 90 dias. É o tempo médio entre o plantio e a colheita de uma melancia de qualidade. 3 meses de atenção diária, de ajustes, de observação. 3 meses de sol, de vento, de chuva controlada, de abelhas trabalhando, de raízes buscando seu caminho em solo preparado com cuidado quase artesanal. E então, em um dia comum, sob o mesmo sol que esteve lá desde o começo, o agricultor curva o punho, gira o fruto levemente no sentido do pedúnculo, ouve aquele estalido seco e satisfatório da separação, e segura entre as mãos algo que pesa entre 5 e 12 quilos de água, açúcar, história e paciência. A melancia cortada ao meio é, tecnicamente, uma das visões mais ricas que a agricultura produz. A polpa vermelha, às vezes amarela, nas variedades menos conhecidas que estão ganhando espaço no mercado gourmet, é composta por mais de 92% de água. O restante são açúcares, licopeno, o mesmo pigmento responsável pela cor do tomate e reconhecido por suas propriedades antioxidantes, vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio e citrulina, um aminoácido que o organismo converte em arginina e que tem efeitos documentados na saúde cardiovascular e na recuperação muscular. A melancia, aquele fruto de verão que parece existir apenas para refrescar, é, silenciosamente, uma das fontes mais ricas de licopeno disponíveis na alimentação humana, superando, em concentração, o tomate cozido em muitas análises. E esse licopeno fica ainda mais disponível biologicamente quando a melancia é consumida em temperatura ambiente, não gelada, uma curiosidade que contradiz o hábito de quase toda a população brasileira. Nas feiras livres de todo o Brasil, a melancia ocupa um lugar de destaque, empilhada em pirâmides verdes,
às vezes cortada ao meio para mostrar a polpa ao consumidor, às vezes batida com golpes de facão que revelam aquele som úmido e satisfatório da casca cedendo. Mas entre o momento em que a semente entrou no solo e o momento em que o fruto chega à mão do consumidor, existe uma cadeia de decisões, conhecimentos e observações que raramente se torna visível. O agricultor que entendeu a solução, que encontrou o equilíbrio entre solo corrigido, espaçamento generoso, irrigação controlada, época certa e respeito ao tempo da planta, não precisou de insumos extraordinários. Precisou de atenção. E atenção, no campo, é o recurso mais escasso e mais valioso de todos. Há algo profundamente humano nesse processo. Uma melancia cultivada com cuidado carrega, na sua polpa doce, o registro de todas as decisões certas que foram tomadas antes dela existir. O pH do solo. O dia do plantio. A quantidade de água reduzida nos últimos dias. A abelha que pousou na flor feminina num certo amanhecer. Cada escolha acertada se acumula silenciosamente até que o fruto é colhido, e então consumido em segundos, em um gole, em uma garfada, sem que ninguém precise saber de tudo isso. Mas agora você sabe. E quando você segurar uma fatia de melancia na próxima vez, aquela fatia fria, vermelha, com as sementes escuras contrastando com a polpa brilhante, talvez você sinta, além do sabor, um pouco do peso de tudo que ela carrega. 90 dias de sol. Uma cadeia ininterrupta de conhecimento passado de mão em mão. Um agricultor agachado, de madrugada, com a palma da mão aberta sobre a terra, sente que estava na hora certa de começar. Estava. Se este documentário despertou em você a curiosidade por tudo que existe antes do que chega à sua mesa, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir, a cada vídeo, os segredos silenciosos que constroem o sabor do mundo. Deixe seu like, compartilhe com quem aprecia a terra, e nos comentários, conta, o que você mais se surpreendeu em aprender sobre a melancia hoje?